Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal YouTube do Geração 68, Sempre na Luta. Hoje com mais um programa Tema em Pauta. Vamos voltar à questão da guerra entre Israel na faixa de Gaza. Hoje nós vamos conversar com João Conceição, estudante de letras da USP, mas é o estudante em defesa do povo palestino, e ele é da Frente Palestina de São Paulo. Então, existe todo um grupo em São Paulo, e, obviamente existem em outros estados também, que fazem e estão apoiando o povo palestino nessa guerra absurda. A gente vai conversar mais com o João aqui sobre isso. João, muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite aqui do canal YouTube Geração 68. Um assunto muito delicado, é uma coisa muito horrorosa que está acontecendo, mas a gente quer conhecer também esse trabalho que não só os estudantes da USP, mas São Paulo, né? Devem haver outros grupos e outros estudantes que fazem parte da Frente Palestina, pró-Palestina. Então, conta um pouquinho. Muito obrigado, Cecília, muito obrigado à abertura do canal 68 para a gente vir aqui falar sobre essa situação que está acontecendo na Palestina hoje, mas que já vem de anos e décadas, né, de genocídio, limpeza étnica, ocupação. Eu agradeço muito ter a oportunidade de falar aqui hoje, inclusive porque a grande mídia, a grande imprensa ocultam o que está acontecendo na Palestina, né, ou criam outras narrativas que são sempre a favor do ocupante, né, do invasor, de Israel, e ter essa oportunidade de falar aqui no canal hoje é muito gratificante. Em primeiro lugar, assim, né, apresentar, sou estudante da USP, né, mas também sou membro do Comitê de Estudantes de Solidariedade ao Povo Palestino, que é um comitê que foi criado já há algum tempo, renasceu em 2023, logo antes, alguns meses antes aí do genocídio, da nova fase do genocídio palestino acontecer, né? E a gente também compõe a Frente Palestina de São Paulo, que é uma frente que já existe há anos aqui em São Paulo, em defesa do povo palestino. É uma rede de solidariedade de trabalhadores, ativistas, militantes, uma frente de ação de diversos grupos políticos e partidários, né? Que participa e organiza os atos, as manifestações, as ações de solidariedade, de boicote, junto com diversos outros movimentos daqui de São Paulo, mas também de todo o Brasil e do mundo, né? O movimento BDS está sempre com a gente, e tantos outros aí que estão à frente da luta em defesa do povo palestino. E a gente hoje está organizando e conformando aí frentes de luta, de ação, para exigir não só que o genocídio pare, né, que essa barbárie toda pare, mas exigir que, inclusive, o Brasil, né, o governo brasileiro, se coloque em defesa do povo palestino, rompa as relações com o Estado sionista, racista, sanguinário de Israel, e que faça um embargo militar, né, e rompa as relações diplomáticas e econômicas que tem com esse Estado. Então, esse é o papel da Frente Palestina hoje, dos estudantes que também estão travando essa batalha dentro das universidades, da minha universidade para a Universidade de São Paulo, né? E construindo a luta pela ruptura acadêmica, de pesquisa acadêmica e cultural dentro da universidade. E estamos na luta levantando as vozes do povo palestino aqui em São Paulo e no Brasil também. Isso é sempre, essas iniciativas estudantis vindo das universidades sempre são fortes, são importantes para dentro de uma democracia, afinal de contas, né, é o centro, né, de pensamento, de construção de pensamento, e isso é extremamente importante dentro de uma sociedade democrática. Mas eu queria, assim, muito rapidamente, que você contasse assim, que tipo de ações. Vocês já fizeram algumas, obviamente, a gente acompanha pela imprensa muito pouco, né? Porque a imprensa não dá muito, a grande imprensa, né? Que a gente chama, né? Não dá muita visibilidade para esse tipo de coisa,
mas que tipo de movimentos, de ações vocês estão fazendo e que pretendem continuar fazendo daqui para frente? A gente foca em ação em dois campos de ação, né? A ação das ruas e a ação da conversa, da propaganda, da defesa no dia a dia, né? Do boicote, do desistimento das sanções, que eu falei, do BDS. Então, eu diria que são meio que duas frentes de ação que se combinam, né? Que são uma coisa só, na verdade. Que é, por exemplo, a gente acabou de passar aí pela Semana da Nakba, né? Que é o dia que marca a catástrofe palestina de 1948, dia 15 de maio de 1948, que deve ser desmemorado, né, no sentido de uma comemoração inversa a ele, deve ser lembrado como um dia de combate a esse projeto colonial que ainda existe há mais de 70 anos na Palestina, né? E a gente organizou um grande ato aí agora nesse final de semana, para organizar a luta em solidariedade, né, dos trabalhadores, dos ativistas, das famílias, do povo inteiro que se juntou aqui em São Paulo para lutar contra o que está acontecendo hoje em Gaza, né, e na Palestina como um todo, também na Cisjordânia. É uma situação terrível de fome, de destruição, de assassinatos em massa todos os dias, de destruição de hospitais, escolas. E a gente fez esse ato aí para marcar a presença dos trabalhadores do povo brasileiro, né, de São Paulo, como tantos outros atos vêm acontecendo ao redor do mundo inteiro, né? A gente vê milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo se levantando em defesa da Palestina, inclusive judeus antisionistas. Então, nossa grande frente de ação aqui no movimento em São Paulo é a luta nas ruas, né, exigindo dos governos, das empresas, dos patrões, que rompam com Israel, né, que deixem de enviar armas, de comprar armas, de enviar petróleo brasileiro, por exemplo, como é o petróleo brasileiro que está sendo enviado para Israel para abastecer os tanques, os aviões israelenses no meio desse genocídio, como são as armas que são importadas pelos governos estaduais e pelo governo federal de Israel para matar os povos indígenas e o povo negro, a juventude negra nas periferias de São Paulo também. São as mesmas armas que matam o povo palestino, são testadas lá primeiro como se fossem cobaias humanas, né? E isso tudo se une a essa grande frente geral que a gente chama, que é o BDS, né? Que é o maior movimento civil do povo palestino, né? Conseguido no mundo inteiro, que é o de boicote de investimentos e sanções, como eu falei anteriormente, que é um pouco similar ao que foi praticado contra o apartheid na África do Sul, né? Então, a geração aí que lutou em defesa do fim do apartheid na África do Sul, que esteve à frente desses projetos de boicote de investimentos e sanções também, deixou um legado e um exemplo de luta sobre qual tipo de luta que a gente tem que travar contra um projeto colonial de apartheid, que apesar de não ser exatamente a mesma coisa, né, como era na África do Sul e como é na Palestina hoje, mas com certeza mostra o caminho que é o único caminho possível, que é a união na luta, né, na ruptura de relações, no isolamento internacional de um Estado colonizador e por essência genocida e assassino, que é o Estado de Israel. Então, essas são as nossas frentes de luta hoje, da Frente Palestina, é o modo que a gente atua atualmente. E vocês estão fazendo, quer dizer, tem intercâmbio com outras universidades no mundo, além de outras universidades no Brasil? Como é que funciona essa rede de apoio ao povo palestino? E se as pessoas quiserem se juntar, e como é que a gente pode... Né? Porque a intenção é um pouco essa, né? de a gente divulgar o máximo possível para as pessoas se engajarem numa luta que eu acho que é uma luta da humanidade, né? É uma luta humana, né? Sim. Não, já vou até então deixar aqui para vocês as nossas redes sociais, né? Para quem quiser seguir, para quem quiser compartilhar, já está à frente dos acontecimentos. Aqui em São Paulo. Botar na tela. A gente bota na tela depois aqui. Ótimo. Para todo mundo gravar, né? Poder ver aí.
Nas redes sociais, no Instagram, @Frente Palestina São Paulo, tudo junto, sem acento. A gente acabou de criar também a Frente Brasileira Palestina, da qual a Frente Palestina São Paulo faz parte também, que junta coletivos, organizações, frentes de todo o Brasil. Então, se vocês quiserem também seguir no Instagram, Frente Brasileira Palestina. E também tem o Instagram do ESPP, que a gente chama ESP, né? Que é o Comitê de Estudantes em Solidariedade ao Povo Palestino da USP, que o arroba no Instagram é @espp.usp. E daí, por essas redes sociais, vocês podem ver lá as nossas ações, as divulgações que a gente faz dos próximos atos, manifestações, né? Recomendo também vocês seguirem o Vozes Judaicas por Libertação, que é um grupo também de judeus antisionistas que se organiza aqui no Brasil contra também os crimes de Israel e falam não em nosso nome, né? Defendem que Israel não tem direito de falar em nome deles e eles têm a liberdade de estar junto com os irmãos e irmãs palestinos aí em defesa de uma terra palestina livre de colonização, de genocídio. Não pode fazer o preconceito ao contrário, né? Exato, é uma luta que... É uma luta contra um governo, né, genocida, completamente genocida, esse governo que está lá, mas a gente não pode generalizar toda a população de Israel, sejam judeus ou palestinos, a favor deles, desse governo, né? Exato, porque cada vez mais o governo Netanyahu se isola internamente e cada vez mais a gente vê também judeus e judias ao redor do mundo se somando na luta pela Palestina, somando a luta antisionista com a luta contra o antissemitismo também, né? Então, no fundo, é uma luta só contra todas as formas de opressão, colonização, exploração, que se unem aí, e a gente vê esse movimento aí só crescer nos Estados Unidos como expoente de toda essa movimentação de judeus e judias, né, por exemplo, que tem inclusive sido presos e sido perseguidos pelo governo Trump por falarem a verdade sobre o que está acontecendo na Palestina e levantarem suas vozes em defesa da Palestina. E você chegou a me perguntar também, né, sobre essa questão da nossa organização mais internacional, né, e como a gente se conecta, né, com outros coletivos no mundo inteiro, né, tem grupos de jovens, inclusive que fizeram, assim como a gente aqui no Brasil, um acampamento pela Palestina, em defesa, que nem eu falei, né, das rupturas acadêmicas e culturais das universidades que muitas vezes investem em universidades israelenses ou que têm relações acadêmicas com universidades israelenses que estão diretamente ligadas ao genocídio, né, porque muitas dessas universidades israelenses estão assentadas ilegalmente em territórios palestinos, ou às vezes beneficiam estudantes que vão servir no exército israelense, ou constroem estudos, produção acadêmica, científica, armamentista para o Estado de Israel, para promover o genocídio. Então, muitas delas a gente acredita que devem ser, sim, boicotadas, né? E que não é nenhuma, por exemplo, não é nenhuma sanção ou censura à liberdade de cátedra, muito pelo contrário, é a luta pela liberdade de a gente debater livremente, porque, inclusive, milhares de escolas em Gaza e na Cisjordânia foram destruídas e em Gaza, inclusive, nenhuma universidade ficou de pé, todas as universidades foram bombardeadas a pretexto de que o Hamas construía, enfim, seu trabalho político e militar dentro dessas universidades, que é uma grande mentira, porque até hoje não teve nenhuma prova contundente ou qualquer prova mínima sobre isso. Então, hoje a gente faz essa defesa, a gente se organiza junto com o Global Network Students for Palestine, que é a rede global de estudantes pela Palestina, e tantos outros movimentos que tem ao redor do mundo. Tem contatos com estudantes lá da Universidade de Londres, do SOAS Liberated Zone, que é um grupo muito importante na luta lá no Reino Unido. Tem universitários da Colômbia, né, de tantas outras universidades aí que estão à frente, que estão inclusive retomando os acampamentos agora, no início desse mês.
fazendo greve de fome, estando à frente das lutas e demonstrando para suas universidades, confrontando a burocracia universitária, né, os chefes das reitorias, das diretorias, falando que também não vão aceitar que o povo dele, o povo palestino, seus irmãos, suas famílias, os seus conhecidos que estão morrendo de fome hoje na Palestina, passam por isso sem que as universidades se responsabilizem pelas ligações que elas têm com Israel. Então, começando assim, corajosas greves de fome e outros movimentos para levantar suas vozes nesse país também. Então, essas conexões são muito importantes. Existe primeiro uma frente de trabalho, de ações para terminar o conflito, né? Quer dizer, e obviamente dentro dessa perspectiva da ajuda humanitária imediata para o povo palestino em Gaza, porque isso eu acho que é a maior urgência hoje é entrar ajuda humanitária em Gaza, o que é inexplicável como é que pode deixar um povo inteiro morrer de fome. E de doenças, nessas alturas deve estar, não é só a fome, quer dizer, esses hospitais também foram bombardeados e acredito que muitas doenças para uma cidade tão arrasada como é Gaza hoje em dia, uma região, né, tão arrasada hoje em dia, você deve estar tendo doenças que são evitáveis com vacinas e com um tratamento médico imediato. Talvez a segunda etapa seria a retomada do território pelo povo palestino de Gaza e ajuda para reconstruir aquilo, porque ele está totalmente destruído, acredito eu. Isso inclui, né, dentro da luta de vocês, né, que tem a luta pela criação do Estado da Palestina. É urgente, na verdade, isso que você falou, né? Para as pessoas terem uma dimensão assim da realidade em Gaza, né? Não entra uma garrafa de água há mais de meses em Gaza, né? As pessoas estão tendo que tirar e filtrar água do barro, da terra, da lama, muitas vezes, para poder ter um copo de água para beber. E a insegurança com a saúde, a insegurança alimentar é a mais brutal que a gente pode ver no mundo inteiro, eu acredito, hoje, porque a gente tem crianças recém-nascidos que estão morrendo de fome, porque simplesmente não tem o que comer, né? A gente vê que o bloqueio você pode ter certeza que tem milhões de carros ali, caminhões na porta nas fronteiras de Gaza tentando passar hoje em dia. Aliás, desde o início, né, do genocídio de outubro, eles têm uma fileira enorme de caminhões, de barcos, inclusive, como a flotilha. O flotilha estava o Thiago Ávila, né, que é um grande representante do ativismo pela Palestina aqui no Brasil, que estavam tentando levar recursos, suprimentos para Gaza, e simplesmente são bombardeados ou são atacados. Muitas ambulâncias, inclusive da Cruz Vermelha, da Crescente Vermelha, são bombardeados e atacados. Então, inclusive, é uma questão de humanidade, o mais básico da humanidade, que é a de sobrevivência, né? O que acontece hoje na Palestina, que não tem só a ver com um conflito que muitas vezes a mídia quer tratar como Israel e Hamas, basicamente, né? Então, e sobre essa questão da saúde que você falou, a juventude palestina, né, as crianças, os adolescentes, voltaram a ter números crescentes de poliomielite durante os últimos meses, né? Porque o corte, a vacinação e a proteção contra essa doença já tinha sido praticamente aniquilada no território de Gaza, voltou justamente pela política, na verdade, que é o outro lado da política genocida e assassina, né? Que é a luta contra o acesso ao serviço de saúde de qualidade, mesmo com todos os esforços das organizações humanitárias, da OMS, enfim, dos Médicos Sem Fronteiras, né? De outras organizações. O modo terrível de lidar com a saúde é o que representa o signo desse retorno da poliomielite, por exemplo, entre crianças e jovens, né, na Palestina. E com certeza a luta é essa mais imediata, né, no sentido de que a gente quer
que o povo palestino possa, inclusive, sobreviver em meio a tanta barbárie para poder continuar lutando, poder lutar pela sua terra, pelo direito de retorno, para poder se defender. Mas também há o ponto de vista mais distante, assim, vamos dizer, mais estratégico, né? E que duradouro, que a gente deseja, que a Palestina seja livre do rio ao mar. Muitas pessoas ficam meio assustadas quando a gente fala essas palavras, né? Principalmente do rio ao mar, porque alguns acusam que seja antissemitismo, outros falam que a gente quer expulsar israelenses ou judeus dos territórios palestinos, e é muito pelo contrário, na verdade. A gente quer retomar a Palestina histórica, que era uma Palestina em que todos os povos podiam viver em liberdade, lado a lado, sem nenhum conflito, sem nenhuma... claro, o conflito do dia a dia existe em todo lugar, inclusive o conflito da luta de classes, né? A gente vive num mundo que está em conflito toda hora. Agora, sem colonização, sem apartheid, sem racismo, sem limpeza étnica, né? Um território palestino que seja aberto para todos os povos que queiram morar nele em liberdade, inclusive lutar pela libertação de outros povos, né? E seguir na luta contra todas as formas de colonização no mundo inteiro. Então, esse é o nosso desejo, uma Palestina livre do rio ao mar. Seria o justo, né? Porque obviamente, as pessoas falam muito sobre Gaza, mas a gente sabe que Israel também está entrando na Cisjordânia, que é um outro território, e inclusive já vem entrando, né? Ocupando parte da Cisjordânia por colonos israelenses, né? E agora está tendo um motivo, vamos dizer assim, está criando um motivo para acabar de vez com os palestinos dentro da própria Cisjordânia. Dentro desse trabalho todo que vocês fazem esse alerta também? Com certeza. A luta em defesa também do povo palestino que está na Cisjordânia, né, que não deve ser esquecido, porque por mais que a situação realmente mais crítica em Gaza, mas a gente tem que lembrar que na Cisjordânia o povo palestino continua lutando pela permanência das suas casas, né, nas suas terras, que lá na Cisjordânia o povo palestino também é atacado, inclusive não só pela mão de Israel, mas pelas mãos da autoridade palestina, que muitas vezes trabalha a serviço de Israel, apesar das contradições, né? Aparentemente deveria ser quem deveria defender o povo palestino lá na Cisjordânia, mas algumas vezes se confronta, inclusive com ativistas, né? Pessoas normais, na verdade, que vão para a rua aí gritar contra Israel, se enfrentar com as forças armadas israelenses, e são reprimidas pela própria autoridade palestina, né? Então, a situação é muito grave em todos os territórios palestinos, e a gente vê que hoje mesmo o Netanyahu soltou oficialmente declarações de que ele tem a pretensão de anexação total do território de Gaza, e a gente sabe que, na verdade, a pretensão maior, né, a vontade histórica, na verdade, dos sionistas, pelo menos do setor mais conservador, é de criar o que eles chamam de grande Israel, que é não só a anexação de Gaza, mas a anexação da Cisjordânia, de parte do território da Jordânia, da Síria, do Líbano, como a gente vê que ele já vem tentando facilitar nos últimos tempos com as invasões que ele tem feito ao Líbano, ao sul do Líbano, na Síria, e na própria Cisjordânia, tentando tornar ela não é um território por lei, mas um território de fato, um território israelense, né? Tentando assimilar cada vez mais e anexar cada vez mais, e vem abrindo as portas para toda a ocupação israelense é ilegal, né? A gente considera injusta, colonial, mas vem abrindo para dentro da própria lei israelense, dentro da própria, né, configuração do Estado de Israel, vem abrindo caminho para assentamentos ilegais dentro da própria Cisjordânia, ou seja, criando espaço para cada vez mais roubo de terras, expropriação, né? E, obviamente, que isso vem a partir do confronto das ameaças, da violência, da destruição de casas, né? Então, com certeza, a nossa luta unifica tanto os palestinos de Gaza, quanto os palestinos da Cisjordânia, quanto também os palestinos que estão em diáspora, né? E isso é preciso falar, quanto os palestinos que estão nas prisões israelenses,
como foi o caso, inclusive, do Walid Ahmed, que é um jovem palestino brasileiro. Eu queria falar aqui sobre isso, porque é um jovem palestino brasileiro que foi preso injustamente, sendo acusado de ter atirado pedras contra as Forças Armadas israelenses, e se atirou, na verdade, foi por justiça, e foi justamente que ele cometeu isso, mas foi acusado injustamente por esse suposto crime, foi levado para dentro da cadeia, não teve um julgamento, passou por meses e semanas sem ter comida, sendo torturado, tendo infecções, não tendo um cuidado médico dentro da cadeia israelense. Ele veio a falecer, assassinado, né, de uma forma brutal, aparentemente uma morte natural, mas na verdade um assassinato dentro de uma cadeia israelense, ele entre tantos outros jovens, mas ele é um jovem brasileiro palestino. E o que o governo brasileiro se limitou a fazer foi emitir uma nota do Itamaraty falando que esse jovem tinha falecido e que ele deveria, que o governo israelense deveria uma certa resposta a nós, né, ao povo brasileiro, ao governo brasileiro, né, sobre isso, mas apenas. E a família desse jovem, do Walid Ahmed, não vê o corpo dele até hoje. O corpo desse jovem tem sido mantido como uma moeda de troca na cadeia israelense. Mesmo depois dele ser torturado, morto, assassinado, ele se mantém como uma moeda de troca. E é isso que Israel faz com todos os corpos do povo palestino, que é assassinado e torturado dentro das cadeias. É uma coisa que deveria assustar e horrorizar todas as pessoas que têm um mínimo de moral, de consciência, porque sabem que isso é a parte mais humana da vida. O povo palestino não tem sossego e não tem liberdade nem depois da morte, porque eles são mantidos presos como moeda de troca pelo Estado israelense. E eu queria pedir aqui nessa live, né, falar em defesa da campanha pelo retorno do corpo do jovem Walid Ahmed e pedir justiça pela família dele, que ele possa retornar e ser enterrado dignamente pelos seus familiares. Enfim, eu tenho complicações de ficar falando sobre o que está acontecendo em Gaza, aí na Cisjordânia, né? Porque é tão triste, é tão desumano, é tão assim, como é que eu fico pensando como é que um povo, né, no caso os judeus que sofreram tanto na Segunda Guerra Mundial, podem permitir, né, toda essa barbárie que está acontecendo, porque isso é uma barbárie, né? É uma coisa muito complicada. E é uma coisa tão inimaginável, porque eu já estive em Israel, e é um lugar tão pequeno, e as pessoas, obviamente, eu estive em época de paz, época, né, e assim, todo mundo convivendo, principalmente na cidade de Jerusalém, onde você tem, né, todas as religiões ali, o berço de 3 grandes religiões monoteístas, está tudo ali, né? E convivendo com as suas religiões e tal. A gente não pode confundir religião com política, inclusive, senão a gente vira, né, entra com um certo nível de... o uso da religião para a política também me causa muito medo, né? Porque é isso que eu posso dizer. Mas a gente sabe também que, assim, que o Netanyahu esperou que o Trump ganhasse as eleições dos Estados Unidos, porque ele sabia que ele teria um grande aliado. E um aliado muito estranho, né? Porque quer fazer um resort na faixa de Gaza, uma vila Trump, ou sei lá, um balneário Trump. Eu ainda não entendi. Eu fiquei muito horrorizada com aquilo. Mas que... eu não vejo, eu não sei como é que vocês veem, como é que vocês, já que vocês têm contato com o pessoal pró-Palestina nos Estados Unidos, que estão sofrendo também perseguição do Trump, inclusive nas universidades, você sabe disso, né? Alunos, não só que sejam palestinos, mas, né, de origem, né? Mas que, mesmo que sejam judeus, mesmo que sejam ateus e etc., mas que sejam pró-Palestina, no sentido de anti-guerra, estão sofrendo perseguições absurdas nos Estados Unidos. Então, o que pelo governo do Trump.
Então, mostra também que o Trump está seguindo uma linha também bastante complicada, né? E com o apoio dos Estados Unidos, o Netanyahu está se sentindo mais à vontade. Como é que vocês estão trabalhando essa questão? Olha, é isso mesmo. A fonte e o apoio que sustenta Israel até hoje, desde a sua criação, sempre foi, né? Forças imperialistas exteriores, né? Primeiro, antes de tudo, era o Império Britânico, né? Daí depois, com a Segunda Guerra, com, né, a ascensão do imperialismo dos Estados Unidos, sempre foi o imperialismo ali cedendo armas e, e dinheiro e todas as formas de apoio material e moral, né, político, para que Israel se sustentasse. E hoje não é diferente, né? Os Estados Unidos ele tem Israel ali no meio do Oriente Médio como uma forma, como um enclave, né? Como uma forma de representante do imperialismo no Oriente Médio. E para os Estados Unidos é impossível que ele mantivesse sua presença tão forte como ele tem hoje no Oriente Médio se não fosse por Israel. Eu acho que foi o George Bush que falou uma vez que se Israel não tivesse sido criado, os Estados Unidos criaria ele se pudesse, né, artificialmente depois, por outros meios. E eu acho que isso é muito demonstra a relação intrínseca que tem entre esses estados, não só entre governos diferentes, né, porque sai entre governo e os estados continuam se apoiando mutuamente, apesar das diferentes posições que possam ter ali. Mas hoje a defesa que o Trump faz de Israel é tão forte, né, e tão grandiosa que ele se acha no direito de ter propostas próprias, né, dos Estados Unidos para Gaza, por exemplo. Falou da Riviera do Trump em Gaza, né, construir um resort lá, o que é mais do que um escárnio, né, uma demonstração real da brutalidade, da perversidade que esse tipo de gente tem, quem se acha o dono do mundo tem, né? E o que eles vêm fazendo ao redor do mundo também, com os estudantes, eles tentaram revogar mais de 1.500 vistos estudantis de estudantes nas universidades dos Estados Unidos, sejam eles palestinos, de origem árabe ou não, e tiveram uma batalha, enfrentaram uma batalha aí, tanto nas ruas quanto nas ocupações das universidades, quanto na justiça, tiveram que recuar, voltaram atrás, porque o movimento de defesa da Palestina lá fez o governo Trump recuar, assim como eles estão fazendo com projetos agora, tentando criar contra imigrantes, né? Projetos absurdos, como fazer um reality show aí para ver que imigrante que ganha a cidadania dos Estados Unidos, né? E isso tudo, as pessoas às vezes pensam que isso é aleatório, que às vezes isso é chacota, motivo de risada às vezes, né? Mas isso tudo é um projeto político real e acabou de ser vazado, né? Acabou de cair na mídia aí o projeto Esther, que é o projeto que já tinha sido criado durante o governo Biden e que está começando a ser implementado com mais vigor agora durante o governo Trump. Tem cláusulas e diretrizes muito abertas e diretas para enfrentar o movimento pró-Palestina em diversos níveis, em diversos âmbitos na sociedade civil, nas universidades, nos locais de trabalho, para reprimir abertamente os estudantes e trabalhadores que se levantam em defesa da Palestina. Eu recomendo todo mundo a pesquisar aí. Até o próprio New York Times foi obrigado a falar sobre isso, porque foi um vazamento, né, uma exposição tão grande de um projeto que é um projeto político declarado contra quem ouse levantar a voz contra essa barbárie, que nem você falou, né? Então, é muito importante que a gente entenda que, na verdade, inclusive a gente aqui no Brasil, que tem os Estados Unidos como um país opressor, que vem aqui tirar nossas riquezas, que vem explorar o nosso país, que constantemente está de olho na Amazônia, está de olho nas nossas principais riquezas econômicas aqui no Brasil, materiais, que usa da opressão aqui no Brasil para poder fazer com que a gente vire um país subdesenvolvido, né, uma submetrópole do imperialismo. A gente tem que entender que a luta do povo palestino, de todos os povos que também são oprimidos e explorados,
em nome do imperialismo é nossa também, né? Que é a gente lutar pela libertação do povo palestino, para que o povo palestino em diáspora possa retornar para suas terras, para que acabe o genocídio. É uma luta para que a gente também se enfrente com o imperialismo aqui na América Latina, né? Para que a gente fale que Trump nem os Estados Unidos tem a gente não deve satisfação nenhuma e tem direito nenhum de usar as nossas riquezas, de vir aqui no Brasil, que as multinacionais estadunidenses não podem tirar a nossa riqueza daqui e não podem estar a serviço dessa barbárie toda que está acontecendo ao redor do mundo. No fundo, todas essas lutas são interconectadas, né? Às vezes é muito difícil a gente ver isso no dia a dia, sentir na pele, a gente sente, mas enxergar com essa clareza é difícil. E a gente precisa estar ao lado do povo palestino pela gente também, lutando contra o imperialismo. João, a gente pode ficar falando aqui horas, porque é um assunto que precisa ser falado e discutido e alertado mais do que nunca, porque eu acho que quanto mais gente, né, vamos encher as nossas redes sociais, né, vamos convocar a galera para seguir as redes sociais da Frente Brasileira Palestina, da Frente de São Paulo, enfim, todos os grupos que tiverem pró-Palestina, e vamos encher as nossas redes individuais, né, de mensagens e de notícias mostrando esse absurdo, essa coisa absurda que está acontecendo em Israel e que está acontecendo na Palestina. A gente não pode mais falar só em Gaza, né? A gente tem que lembrar, como o João falou, Gaza, Cisjordânia, o sul do Líbano, parte da Síria, né? Da própria Jordânia. Então, a gente tem que lembrar que a situação é bastante crítica e é uma questão da humanidade, e humanidade com H maiúsculo, né? João, encerra aí. Mas, olha, encerrar com a promessa de voltar, hein? Claro, com certeza. Todas as vezes que vocês me convidarem, eu vou voltar aqui. Pode deixar. E eu queria encerrar falando um trecho de um texto do Hassan Kanafani, que é um escritor e marxista revolucionário palestino, que fala o seguinte, se você me permite só procurar aqui a frase que ele escreveu, e daí eu já compartilho com vocês, tá bom? Claro, lógico. Vamos nessa. Então, Hassan Kanafani, que nem eu falei, escritor e teórico marxista, né, militante marxista, falou assim, a causa palestina não é apenas uma causa dos palestinos, mas uma causa de todo revolucionário, onde quer que ele esteja, como causa das massas exploradas e oprimidas em nossa era. Então, eu queria deixar essa mensagem para a gente entender que o povo palestino é um povo, nosso povo irmão, trabalhador, é um povo originário, inclusive, que está ao lado de outros povos originários ao redor do mundo, povos originários aqui do Brasil, lutando pela sua terra, lutando pela sua permanência, pelo direito de sobrevivência. E o recado que eu queria dar é convidar também todas as pessoas a se engajarem, lutarem, aumentarem a pressão para que o governo brasileiro rompa todas as relações com Israel, para que a gente tenha, na verdade, uma pressão cada vez maior e um isolamento do Estado de Israel aqui no Brasil, para que a gente possa ampliar as vozes do povo palestino aqui no Brasil, que são tão necessárias. Só assim, só com essa luta, só com a nossa organização, com a criação dos comitês, com o engajamento das pessoas, com o compartilhamento nas redes sociais, com a pressão para que celebridades, para que famosos também se pronunciem. Só assim a gente vai crescer, né, o movimento do BDS, do boicote de investimentos e sanções. Só assim a gente vai conseguir seguir no caminho da luta verdadeira, real, pela libertação do povo palestino, dentro do nosso tempo de vida, que nem algumas pessoas falam, né? Enquanto a gente ainda estiver vivo, a gente quer ver o povo palestino livre do rio ao mar. Então, esse é o nosso recado. Obrigada, João. Aí, fique conosco no canal YouTube do Geração 68, tema em pauta. Até já.